Cândido era um jovem bastante educado, aluno do professor Pangloss, que era um divulgador do otimismo. O Pangloss acreditava que eles viviam no melhor dos mundos e o Cândido se convenceu disso, que a natureza tenderia a convergir tudo para o bem. Então, mesmo que o momento fosse ruim, naturalmente tudo seria bom, porque a natureza prepara sempre o melhor para as pessoas. A natureza, como algo divino, prepara sempre o melhor para as pessoas. E o Cândido bebeu desse otimismo e criou coragem para tentar se declarar para sua amada, que era uma nobre, de categoria social muito acima da dele. E ele se declara para a nobre, que até gosta da declaração, mas o pai dela não. Então, quando eles se beijam, o pai dela vê a cena do Cândido beijando a sua amada, e o pai expulsa o Cândido do palácio a pontapés. E aí começa a saga de miséria da vida do Cândido, porque ele começa a se deparar com um monte de acontecimento que tendem cada vez mais a desgastar o otimismo que ele tinha em vida. Então ele vai pro exército, e lá no exército tem um momento à noite que ele se aproxima da cerca e eles pensam que ele está tentando fugir, então ele vai ser espancado até quase a morte. E aí ele sai do exército correndo, desesperado, vai para outra cidade pedir comida, e ninguém quer dar comida para ele. E aí a única pessoa que quer dar comida para ele já também não é bem quisto naquela cidade, porque ela não compartilha a mesma religião de todo mundo. Aí eles vão fugir para outra cidade, no meio do caminho esse cara que está ajudando ele, que é o Jaques, morre no naufrágio. O professor ele reencontra o Pangloss, e o Pangloss diz para ele que a amada dele foi estuprada por 2 soldados. Ele começa a ter uma série de experiências negativas que vão desgastando vagarosamente o otimismo dele. O Pangloss vai regando, não, nosso mundo é o melhor, nosso mundo é o melhor, no final vai dar tudo certo. Mas o Cândido já vai perdendo a esperança desse otimismo, e o ápice dessa perda de esperança é quando ele conhece Martinho, que é o oposto do Pangloss. Então, se o Pangloss divulgava que eles viviam no melhor dos mundos, o Martinho vai divulgar que eles viviam no pior dos mundos, que era um mundo em que só tinha pestes, guerra, cidade querendo saquear outra cidade, e que o mundo deles nunca daria certo, que o mundo sempre seria uma tragédia. Então o Cândido vai se ver dividido entre o otimismo extremo de Pangloss, o negativismo extremo de Martinho, e aí é desse tiroteio entre os dois polos é que Cândido vai amadurecer a ideia própria de que cada um precisa cuidar do seu jardim. Ele vai entender que o otimismo em excesso e o negativismo em excesso são dois polos que não servem para a vida humana, porque a vida humana tem que encontrar a realidade, que é o meio do caminho. Essa história que eu estou contando para vocês é um conto do Voltaire, chamado Cândido o Otimista, que tenta nos ensinar que quando o mundo está polarizado, a tendência é dar errado. E é sempre importante a gente fugir dos polos e procurar um centro de convergência, uma inteligência racional, no meio das duas soluções fáceis que os dois polos tendem a oferecer. E é nesse sentido que eu convido vocês a participar desse canal. Porque se você está enjoado da polarização política que o Brasil está vivendo, esse canal é para você. Eu me chamo Borges e o canal é Metaforai. Metaforai é um nome roubado. É uma palavra grega, de origem grega, que tem o mesmo significado de metáfora da língua portuguesa, mas que lá também é utilizado com sentido de transporte público. Em Atenas, metaforai é o trem, o ônibus, que tem o mesmo sentido de metáfora também, da palavra metáfora, porque é algo que interliga o indivíduo ao seu destino. É um termo poético. Ele transforma um objeto de lata, o trem, o ônibus, em algo que vai ligar o lugar que eu quero estar para o lugar que eu estou, a interligação de onde eu estou para onde eu quero estar, que é algo que faz uma metáfora também na língua portuguesa. Metáfora é a interligação entre a ideia da mensagem e quem recebe essa mensagem, entre o narrador e o receptor, porque toda mensagem ela tem um objetivo. Quando eu conto uma história, eu quero que a pessoa entenda aquela história que eu estou contando. E a metáfora é um termo comparativo para transformar aquela história de forma mais inteligível, porque às vezes o termo original não é compreensível para todo mundo. Então eu conto uma história, eu uso um termo que é o termo original, que não serve para a maioria entender, então eu uso uma metáfora como comparação para fazer essa ponte, essa interligação entre quem escuta e quem fala. É uma palavra muito bonita, de um termo que eu roubei, a interpretação de metaforai é roubada do livro do Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, e eu achei que veio a calhar para dar o nome a esse blog, para a proposta desse canal no YouTube, na verdade, que pretende fazer essa interlocução entre vocês e eu,
tirando a gente da polarização política. O objetivo é esse, né? Discutir política, discutir os problemas da sociedade fora da polarização e numa linguagem metaforicamente acessível, porque acho que todo mundo está um pouco injuriado dessa polarização que está atrasando o Brasil, né? E quem tem um pouco de zelo pelo Brasil percebe que a solução apresentada pelo polo bolsonarista não serve, a solução apresentada outrora pelo polo PT não serviu, e aí na falta de solução dos dois polos, ou então em soluções frágeis que os dois polos estão apresentando, a gente está perdendo uma parcela da população que está perdendo o gosto em ser brasileiro, está perdendo a crença no sucesso do Brasil e na possibilidade do Brasil ser maior. E o blog, o canal no YouTube, ele tenta aproximar esse centro nessa ideia racional de que você não precisa ser o tosco, o boçal do Bolsonaro, e você nem precisa ser conivente com essas soluções frágeis e com a própria corrupção existente no governo PT, para você começar a pensar em soluções racionais que sirvam para os seus problemas, porque essas soluções existem, né? Quando você consegue ter a consciência de que essas soluções existem, você sai do é necessário torcer para o é necessário desistir e começa a exigir mais no país, exigir mais dos políticos, exigir mais da própria democracia em si. Só que essas soluções, elas são técnicas, elas às vezes têm um peso acadêmico muito grande. E aí, para a população, na sua parte maior, entender essas soluções, é necessário que elas sejam traduzidas em metáforas. É daí que vem a lógica do nome do canal, que é o Metaforai. Então é um canal independente, não tem financiamento de ninguém, e é um esforço de um cidadão, de um brasileiro, que está incomodado com essa polarização e sabe que existe solução no meio do caminho, né? Consegue enxergar a solução no meio do caminho e quer compartilhar essas soluções com as pessoas que estão desesperançosas e achando que tudo é só isso, porque na recusa de eu não quero ser isso, eu não quero ser isso, as pessoas tendem a desistir. E não pode desistir porque eles reinam, né? Os dois polos reinam. É a teoria do caos, né? Quando a parte maior desiste, e essa parte maior ela realmente é maior, né? A maioria não está entre os polos. As pesquisas indicam, o próprio resultado das eleições indicam que esse centro ele é maior. Só que esse centro desistiu das soluções frágeis que os dois polos tendem a oferecer. Então, se a gente começar a debater soluções racionais numa linguagem metafórica que todo mundo entenda para os próprios problemas, a tendência natural é que esses polos dissipem, que eles vão vindo para o centro. E o jogo começa a ser liderado por quem está no centro. Né? Não é um centrão, mas é o centro da razão. Assim como o Cândido se viu influenciado demais pelo otimismo de Pangloss e decepcionado demais com o negativismo de Martinho, ele entendeu que fugindo do otimismo e fugindo do negativismo do Martinho, ele entendeu que era a hora dele cuidar do próprio jardim, né? Ele entendeu que trabalhar para cuidar do próprio jardim era a única coisa que tornaria a vida dele melhor. E o Metaforai tem essa proposta de fazer com que a gente não desista do Brasil e não aceite qualquer coisa, né, que saia dos dois polos e construa uma solução racional para que o Brasil seja melhor. Então, se você compartilha desse desejo de ver o Brasil melhor, eu te convido para participar desse ciclo de debates, né, inscrevendo-se no canal e acompanhando a série de vídeos que eu pretendo postar. Lembrando que vai ser sempre um canal, como é um canal independente, é uma produção sem muita estrutura, é o celular e eu que vos fala, sem nenhum Lautec, né, sem nenhuma evolução tecnológica, porque é o recurso que eu tenho no momento.